Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pega a tua Bíblia aí. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 6. O verdadeiro homem de Deus não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Deus manda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Deus falar conosco, quem é a ovelha? Levante a mão. Amém. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava ali, irmão, Deus tem revelado. Eu não ia passar, mas Deus está mandando eu passar antes de começar a mensagem. Tem uma pessoa aqui que vem buscar, que está desacreditado no teu casamento. Você falou assim, vim para a igreja por mim, porque Deus não me ouve, não me quer, e muito pelo contrário, Ele te ouve, te quer. Casamento. Eu buscar em favor do casamento. Não tem ninguém? Eu estava ali, Deus me revelou, nem ia passar, falei, deixa Deus trabalhar. Deus vai falar na mensagem. Mas Deus está mandando passar a revelação. Alguém veio buscar em favor do casamento? Glórias a Deus. Aleluia. Se é você, dá um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Para receber de Deus a vitória. Em favor do casamento. Não sei como estás, mas Deus te ouviu. Não tem ninguém? Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz que Deus não fala com quem está ausente, só com quem está presente. Amém? Capítulo número 6 de Gênesis, versículo número 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Coloque a Bíblia no assento, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, meu Deus, que eu sou muitíssimo pecador, Senhor. Mas a Tua palavra diz, meu Pai, que o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, nos purifica de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa o meu pensar, o meu agir e o meu falar, Senhor. Perdoa tudo que eu tenho feito que não te agrada, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade para me usar. O Senhor tem liberdade, meu Deus, para batizar com o Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, Senhor, para curar, para convencer o homem e a mulher do pecado, Senhor. Usa, meu Deus, os pastores, usa os obreiros, as obreiras, usa, Pai Santo, os irmãos, as irmãs, as crianças, usa, meu Deus, os elementos naturais, Senhor, segundo o beneplácito da Tua santa e eterna vontade, Senhor. Mas como falou Jesus Cristo no jardim chamado Getsemane, Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua. É que eu te peço hoje, agora e sempre, em nome santo do Senhor Jesus. Só aquele que crê diz amém. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar e bate palma para Jesus, igreja. Glória a Deus. Igreja de Cristo, adoradores do Rei Jesus. Hoje é o culto intitulado da família, o qual o homem e a mulher saem de seus lares alegres, felizes, porque diz a Escritura no Salmo, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Penso eu, a Bíblia não diz
para a igreja, mas está passando para mim como igreja de Cristo, a adoração da família. Diz a Escritura Sagrada no livro do Gênesis, significa início ou começo, que o Senhor fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não posso ter depressão, eu não posso ter uma situação que eu fico angustiado, eu não posso ter isso, porque a Escritura Sagrada diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se você não está entendendo, eu vou ministrar. Eu estou ministrando a ti, aleluia, que aquele que criou os céus e a terra foi Ele que te fez. Eu estou ministrando a ti, a igreja de Cristo, que aquele que criou tudo, aleluia, foi Ele que me fez, aleluia. E muitas das vezes eu e você se angustiamos, e muitas das vezes eu e você ficamos com o coração contrito, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso somos eu e você. Mas a partir do momento que você se alimenta da palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando você ouve, escuta essa voz do Senhor, a voz do Espírito estão dizendo: olha, eu te formei, eu te fiz, você é meu, eu tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso de cuidar da sua família, eu tenho compromisso, aleluia, de cuidar dos seus filhos, aleluia, eu tenho compromisso com você. Eu estava olhando alguém e não sabia que o Danilo era esposo da nossa irmã Mara, né? Já conhecia lá e já conhecia ele antigamente. A hora que eu olhei assim, fiquei contente, porque até então a minha esposa falou: mas eu sou ruim de nome, fisionomia eu sou bom. Aí eu olhei, já olhei para ele, fiquei contente, muito contente mesmo, que até então ele também, creio eu, não sabia que eu tinha voltado para a presença de Deus, não sabia que ele estava na presença de Deus. E assim é a família. Os laços vão se formando, aleluia. Hoje eu estou pregando aqui, mas amanhã, aleluia, vai estar o meu filho aqui, vai estar minha filha aqui, vai estar os meus netos aqui, aleluia. É assim que Deus faz, é assim que é o plano de Deus. Quem está entendendo? É muito lindo. Vamos lá, tem uma aluna ali também, maravilha, ele ali, o Cléus. Deus abençoe você, irmão. Está vendo que Deus faz? Eles nem tinham visto ele ali sentadinho. Deus abençoe você. É assim que Deus faz. Tem um amigo também aqui, que antigamente, pastor, eu fazia coisas horríveis aos olhos de Deus, mas Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano para a família, aleluia. E bem-aventurado é aquele que instrui o menino no caminho que deve andar, porque diz a Escritura que quando ele se merecer, não desviará dele. E assim foi. Diz a Bíblia que Deus criou Adão e Eva. Deus fez um jardim. Fala para o seu irmão: Deus fez um jardim. Esse jardim se chama Éden, que significa local dos prazeres. Deus plantou as ervas, que significa a vegetação. Deus plantou tudo e falou: olha, homem, tudo isso eu lhe dou, aleluia. Tudo isso eu te dou, aleluia. E você vai cuidar para mim, aleluia. Você vai cuidar, vai colocar os nomes dos animais. E você vai comer de tudo que eu te dou, menos de uma coisa, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou aquela ordenância para que eu, aleluia, e você temos a ciência, a consciência que existe algo maior que eu e maior que você. Quando até então pensei eu que a força do meu braço resolvia situações, pensei eu que a minha inteligência resolvia situações, eu andei angustiado, eu andei triste, aleluia. Mas quando eu tive uma situação difícil, quando eu chorei, aleluia, por mais de 2 meses, aleluia, chorando, só teve um que falou: meu filho, eu estava
rejeição da ordenança divina de não mexer no fruto do conhecimento do bem e do mal, diz a Escritura Sagrada que Deus amaldiçoou a terra e cresceu os espinhos, e cresceu abrolhos que são carnes, que são espinhos. E a terra, o homem teria que trabalhar, e do suor do seu rosto comerás. E a mulher na concepção do filho vai ter dor. Assim Deus decretou, assim Deus falou. E Deus falou também que a semente da mulher, Ele iria colocar inimizade entre a mulher e a serpente, com a palavra profética, profetizando que o filho, aleluia, da mulher, aleluia, chamada Maria, o filho chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus, aleluia. Isso é profeticamente uma promessa dada para nós. Nós só estamos aqui hoje porque o Filho, aleluia, de Deus veio aqui na terra e fez isso por mim e por você. Glória a Deus. Quem isso significa, missionário? Significa que eu não sou bastardo. Significa que eu tenho identidade. Eu sou o rostinho de Jeová. Você é o rostinho de Jesus. Quem é o homem? Quem é a mulher que vai falar para mim que eu não sou parecido com meu pai? Quem que é esse? Quem que é esse? A Bíblia diz que pelos frutos conhecerei as árvores. Aleluia. Se eu dou fruto bom, eu sou parecido com quem, igreja? Se eu dou fruto mal, eu sou parecido com quem? Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, aleluia, que Deus veio dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão veio roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus. Quando Adão e Eva pecou, ele ficou parecido com quem? Com quem? Pensa. Era a família de Deus. Deus olhava, via Adão trabalhando, falava: que lindo, meu filho obedecendo. Deus olhava, via a comunhão entre o casal, falava: que lindo, que maravilhoso. Aleluia. Satanás olhava para todos destruir. E enganou e destruiu. Mas Deus, sua infinita misericórdia, foi lá e falou: olha, Satanás, você destruiu, mas eu construo de novo. Aleluia. Glória a Deus. A família é glória. Eu não abandono minha família. Eu não abandono a minha família. Quem está entendendo? Eu não abandono a minha família. Deus foi lá e reconstruiu de novo. E diz a Escritura Sagrada que da descendência adâmica de Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E diz a Escritura Sagrada que Caim trabalhava na terra e foi entregar a Deus os frutos da terra. E diz a Escritura Sagrada que Deus não deu atenção para aquela oferta. Por que será? Vamos pensar. Será que Deus não gosta de fruto da terra? Sempre foi Ele que fez? Não. Porque o coração, a mente de Caim estava contaminada. E Deus falou para ele: olha aqui, Caim, o pecado já está à porta. Mas se tu compreendeste, se você não resistir ao pecado, ele vai te dominar. Deus falou para ele, mesmo assim ele não quis refletir sobre isso. Mas também tinha um outro irmão chamado Abel, que foi lá e ofereceu o melhor dos animais, entregou ali no altar de Deus, e Deus olhou e gostou, aleluia, daquela oferta. Porque Deus prefere animal, não é isso. É porque Deus olha o coração. Ele está olhando para mim essa noite, aleluia, e perguntando e vendo e falando: será que o meu filho vai me adorar essa noite? Será que ele está ciente, aleluia, que eu planejei o melhor para ele? Será que ele está ciente que eu planejei
semana abençoada por Deus. E manda me assumir, andar, se levantar. Quantas famílias estão chorando, pastor Moço, que estava agora. E eu e você estamos aqui louvando e bendizendo. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não sabe, eu tinha um filho de 4 anos. E meu filho faleceu faz 4 anos. Aí eu estava no UTI, chorando, recém-convertido, recém-voltado para Jesus. Eu já sabia que ia passar por isso, tudo chegou antes. Toma, meu filho, meu espírito. Antes de ser batizado nas águas. Ele foi lá na minha casa, pobrezinho, humilde, falou: toma, você é meu. Ele já sabia que ia passar por isso. E eu chorando lá na UTI, no hospital infantil, na JK em frente ao Mercadolândia. Eu estando lá, fui dormir no sofá. A enfermeira chegou e falou: moço, você não pode dormir no sofá. E eu chorando falei: moço, mas por que eu não posso dormir no sofá? Eu vim para aí, eu não UTI. Aí ele olhou para mim e falou assim: está vendo aquele quarto ali? Já tem uma mãe que faz 8 meses que dorme ali. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque quando eu e você se fecha, nós não conseguimos olhar do lado. Nós não conseguimos alcançar a ciência, o conhecimento, a consciência que eu e você somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Está entendendo? Diz a Escritura Sagrada que Caim matou Abel. E Deus o amaldiçoou. Mas quando ele falou: Senhor, eu não posso sustentar isso, eu vou ter que fugir da tua presença. Quando ele reconheceu, aleluia, que o homem é falho. Quando ele reconheceu e viu que era falho, Deus falou: olha, mas tem uma coisa, quem tocar em você vai ser 7 vezes pior. Olha só a dimensão do amor de Jesus para comigo e para contigo. Olha só, porque diz a Escritura: aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Deus não mente. Deus é santo. Deus é verdadeiro. Ele é Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade. Aleluia. Ele é o nosso Deus, igreja. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Ele é o príncipe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso Ele está aqui nessa noite para falar contigo. Glória a Deus. Aleluia. E diz a Escritura Sagrada no livro do Gênesis que Adão e Eva tiveram outro filho cujo nome era Sete. E ali Deus levantou Sete. E da descendência de Sete teve um homem chamado Noé. A Bíblia diz que a Bíblia faz questão de deixar claro que Sete, Enoque, Noé buscavam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha só a família consagrada a Deus, pastor. Olha só a família que adora a Deus. Olha só a adoração. Olha só, presta atenção. Uma situação totalmente adversa, uma situação totalmente pecado. No capítulo de Judeus 6, Deus olhou para a terra e falou: o homem é mau. É verdade. Eu vou destruir tudo que eu criei. Eu vou destruir desde o homem, os animais, os vegetais, tudo que eu fiz para o homem, eu vou destruir. Tudo que eu fiz. Aí diz a Escritura Sagrada no capítulo número 6, versículo número 8. Quem tem a Bíblia
Bíblia, abre aí. Amém? Gênesis 6, 8. Gênesis capítulo número 6, versículo número 8. Toda a igreja, em nome de Jesus. Capítulo número 6, versículo número 8. Aleluia. Está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Toda a igreja em nome de Jesus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É o Senhor que achou graça ou Noé? O que Noé fez? Aleluia. O que Noé fez para merecer? Glória a Deus, aleluia. O que eu posso fazer aqui na casa de Deus para merecer? Aleluia. Jesus. Porque a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. O que eu posso fazer? Deus, aleluia. Vamos ver se Deus te conhece. Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos ver. Deus vai olhar lá. Aí no dia do choro, começa a estou ouvindo um choro. Vou contar para você a parábola do filho pródigo. Estava com o pai, tudo bonitinho, comia, bebia. Glória a Deus misturado com a aleluia da língua estranha. Estava ela, vou dar uma voltinha. Glória a Deus. Quando estava no dinheiro, estava tudo bem. E o pai só olhando. A hora que acabou o dinheiro, começou a passar por água, começou a comer as bolas dos porcos. Aí lembrou do pai. Porque tem crente que é assim. Tem crente que é assim. Deus está falando: eu te quero, eu te amo, eu te quero bem, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua família, eu quero cuidar dos seus filhos. A bênção é para você, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, até a 3ª e 4ª geração. Aleluia. Deus está falando, e ele, colocou um tampão no ouvido, não escuta nada. Quando Deus usa o pregador, fala é da carne. Quando Deus usa o pastor, fala assim: o pastor não sabe de nada. Mas se Deus mandou falar, tem que falar. Aí diz a escritura que ele lembrou do pai. Mas os servos do meu pai comem comida melhor que eu. É verdade. Eu vou voltar. É a mesma coisa quando Sete começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Caim fez coisa errada. Mas eu não, eu vou invocar o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou voltar. Diz a escritura que ele voltou. E o pai deu as costas. Aleluia. Ele falou: vem aqui, meu filho. Eu vou te dar o anel, vou colocar no seu dedo. Significa o ser autoridade. Significa autenticidade. Significa o registro que você é meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Você é meu filho. Faz uma festa. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, tem festa no céu. Aleluia. Aleluia. Faz uma festa. Mata o bezerro cevado, bezerro novo. Mata. Não é igualzinho a Gênesis? Não é igualzinho? Uma referência lá, Abel fazendo sacrifício. Porque Deus não está pensando o que você vai fazer. Deus está pensando segundo a sua intenção. Porque diz a escritura que Davi era homem segundo o coração de Deus. Deus quer ver a minha atitude. Deus quer ver a adoração da família. Aleluia. Qual que é a adoração da família? Qual que é? É ver você, é ver o seu filho fazendo coisa errada. Deixa ele de novo. Deixa ele. O diabo vai lá e dá 3 tiros nele.
50, versículo número 6. Tudo quanto tem fogo, louve ao Senhor. Aí depois que o seu filho morreu, depois que o seu filho tomou uma atitude errada, caiu preso, aí você vem para a casa de Deus pedir: ai Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus olha para você e fala: eu não te avisei. Eu não usei o profeta, eu não usei as profetisas, eu não usei o meu espírito para falar com você, eu não usei. Deus não falou para Adão? Sim ou não, igreja? Aí Deus falou com Noé também. Noé, o negócio é o seguinte: você me invocou e eu não aguento quem me adora. Quem me adora, eu falo com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, Noé. Sabe, ele não chove, né? Não chove, Senhor. Mas eu vou destruir tudo aqui com chuva. Eu vou destruir tudo com chuva, não é? Sim, Senhor. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos. 500 anos. Aí o que ele fez? Vou sentar. A Bíblia diz que quem olha o vento não cegará. O que Noé fez? Meu filho, vem aqui. Cama, vem aqui. Jafé, vem aqui. Minha esposa, vem aqui. Deus falou comigo. Ele vai destruir tudo. Tá bom, marido, você pode colocar isso na minha unha. Será que foi isso? Pensa. Como é que ele ia construir uma arca? Pensa. Só raciocínio. Como que ele ia construir uma arca se não tivesse ajuda dos filhos, se não tivesse ajuda? Como? É verdade. Como que ele ia construir? Como que ele ia construir? E agora eu pergunto para você: a arca foi construída sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Levou 100 anos. Se você ler o texto, capítulo número 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Aleluia. Aleluia. Vai ler só um pouquinho, olha aí para o seu irmão. Olha aí. Vai ler só um pouquinho só, é bem pouco. Deus não tem impacto com quem é rebelde. Você acha que se os filhos de Noé fossem rebeldes, você acha que Deus ia mandar ele entrar na arca? Ah, tá. É verdade. Você acha que se os filhos de Noé fossem rebeldes, preguiçosos, não queriam trabalhar na arca, você acha que ele ia mandar entrar na arca, igreja? Pensa, só pensa. Pensa nisso. Se meu Deus é injusto, pensa. Pensa. Deus não está preocupado se tem 10 mil, se tem 32 mil. Porque diz a Escritura Sagrada em Juízes, capítulo número 7, ele falou: quando o povo embora, que é muita gente. Só 300 só. Mas é 300 que grita, que vai para a guerra. Deus. Pode ler lá, Juízes, capítulo número 7. Pode ler. 300 que grita, que vai para a guerra. Glória a Deus. Está entendendo o mistério? Glória a Deus. Está entendendo? A adoração da família. Deus não quer só você aqui, Deus quer a família. Olha, a sua família inteira. Mas quem que vai evangelizar? Mas assim, eu. Deus.
Quem vai falar? Deus falou comigo, é para você e para a igreja. Quem vai falar? Deus. O marido quer vir na igreja hoje. Eu também não vou. Mas a Escritura diz: estarão dois numa cama, um será deixado, outro será levado. Por que será? Por que será? Estarão dois no campo, um será deixado, outro será levado. Por que será? A Bíblia diz que são 10 as virgens, só 5 sobram. Por que será? Se todo mundo era virgem, por que será? E no livro de Malaquias está escrito, se eu não me engano, no capítulo 3, versículos 18 e 19: e verás a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Adoração da família. Deus. Aleluia. Adoração da família. Você não está entendendo o ministrar. Jesus disse: então, o sermão profético no Monte das Oliveiras, ele falou: olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e só não é trabalhar. Aleluia. 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 Comigo, bebi e dava esse casamento. Aí não é certo, doido. Está doidinho da Silva. Quando que vai chover? Deus mandou pregar, eu estou pregando. Deus mandou falar, tem que falar. Quem é batizado com o Espírito Santo? Aleluia, Jesus. Levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a mão se tem vergonha de Jesus. Aleluia. Quando eu estava no foco, ficava mais em relação com o diabo. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Mas a promessa é só para o pastor? Aleluia. A promessa é só para o missionário? Para quem é a promessa? Para todos quantos buscarem o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que eu não sou batizado? Meu filho. Deus. Vou explicar para você Atos capítulo número 2. Eles estavam todos juntos, unanimemente, orando. Aleluia. E buscando ao Senhor. Glória a Deus. É a adoração da família. É a adoração da família. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava sendo ameaçado de morte, eu era segurança do Noronha. Sabe onde que a minha mãe estava? Dormindo? Não. Estava orando. Aleluia. Meia-noite Deus falava com ela, ajoelhava, falando: Senhor, protege meu filho. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha cabeça. Tinha um portal lá no centro de eventos. O menino passava e furava. Eu cheguei dentro e disse: por gentileza, por favor, separa. Ele ia lá e furava. Eu falei assim: por gentileza, faz um favor para mim? Não faz isso não. Aí teve uma hora que ele passou e todo mundo está com fogo. Aí eu catei ele, foi me dar um soco. Foi me dar um soco, eu disse: já mandei a cabeçada. Deu 3 pontos na minha cabeça. Aí deixei tudo ali, eles foram embora, porque eu não podia entrar mais, que me ligasse. Eu peguei o carro, peguei a moto, o cinto de moto, fui para o hospital sozinho. Eles foram lá no hospital me matar. Aqui no hospital já tem. Aí o Vando se ligou, foi atrás. E Deus deu o livramento. Mas você acha que Deus deu o livramento porque eu estava fazendo a vontade dele? É isso que Deus deu o livramento? Eu estava fazendo a vontade dele? É isso que Deus deu o livramento? Em igreja? Não. Mas tinha uma senhorinha, 53 anos, teria uns dentinhos, tadinho. A minha mãe usa dentadura. Mas ela falava: fotinha do filho dela e orava a Deus.
E olha eu aqui, louvando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A adoração da família. Você está entendendo? Amém. É você com Deus, a vida é sua. A minha vida não é mais minha, eu entreguei para Ele. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, as obras que eu faço foi o Pai que me deu. Aleluia. Aleluia. Eu faço a vontade dele. Adoração da família. É Deus. Pedro já está dormindo. Aleluia. Pergunta lá porque vocês falam palavrão lá. Eu corrijo lá, criança. Pergunta para eles. Podia lá, ganhar meu dinheiro, virar as costas para ele. É Deus. Eu fui pregar em Londrina, domingo. 3 aulas sobre Jesus. Aleluia. Eu perguntei para as crianças: você conhece Jesus? Você sabe o versículo da Bíblia? Agora eu perguntei para ele: canta uma música de funk aí, para ver se você não sabe. Todos eles sabiam. Meus alunos vêm lá na minha sala, umas músicas demoniadas lá, sei lá, que foi negativo. Ah, por que, professor? Na sua casa, se sua mãe deixar, é você com ela. Mas aqui é diferente. Se Noé tivesse deixado, eles fazerem o que quiserem, quem está entendendo? Você está entendendo? Jesus disse: filho se levantará contra pai, genro contra sogra. Jesus disse isso, está escrito na Bíblia. É palavra. É palavra. É palavra. E Deus falou: eu castigo e repreendo todos quanto amo. Eu castigo e repreendo todos quanto amo. Eu lembro que uma vez, eu sou paulistano, estava em São Paulo, peguei um dinheiro, perdi o dinheiro. Aí falei que meu pai tinha me roubado. Aí meu pai me levou lá onde comprava pão. Quando meu pai me pegou, nossa, vá aprender a mentir, vem aqui. Apanhei, cheguei para encher nas calças. Aí pensei, eu menti mais para ele. Não menti. Porque o meu pai me corrigiu. Não estou falando de agressão física, não. Estou falando de correção. De correção. Hoje em dia a criança não sabe dar bênção ao pai, a criança não sabe pedir com licença. Na escola você não dá nem para passar conteúdo. Porque ele só sabe falar besteira. Só sabe falar palavrão. Manda o professor para aquele lugar. Você acha que isso aí é a família de Deus? E um abençoado, eu não vou falar o nome não da irmã, porque só por Deus. Só para dizer que eu tenho que orar por ela. A Bíblia diz que tem que orar. O filho dela passou uma caixinha de som lá, atribulado, frente à minha casa. Aí eu olhei para a cara dele esses dias e falei: meu, você é doido, né? Não está vendo? Sua mãe é evangélica, é cristã, e você está fazendo isso daí? Aí ele vem todo dia e passa. Eu estou morando ali no conjunto do Antônio José Vieira. Aí quando ele me vê, ele desliga. Eu me analisar, porque teve alguém que falou para ele. Você não está entendendo, eu vou ministrar. Satanás está matando a droga. Satanás está matando a bebida alcoólica. Satanás está matando crianças. Satanás está tirando a vida de pessoas. Pessoas bebem, ficam alcoolizadas e acontecem acidentes. Mas você não. Quem está entendendo? Você é a família de Jesus. Tem certeza? Tem certeza disso? Tem certeza? Aleluia.
Feche seus olhos, eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero saber como está a sua vida. Aleluia. É você com Deus. Meu Deus. Se você sentir de Deus, Senhor, eu quero fazer parte dessa família. Eu estou parecendo o diabo. Estou xingando, estou falando palavrão, estou bebendo, estou fumando. Eu não quero saber o seu pecado. Porque se for somar o meu pecado com Deus, a minha conta vai dar mais. Então deixe. Todos nós somos pecadores. Se você sentir de Deus, se Deus falou com você através da palavra, se você quiser também, não é obrigado a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Você vem aqui na frente chorar. Enquanto isso eu vou louvar o Senhor. Número 2. Aleluia. Deus é belíssimo. Adorar para poucos sempre ser você. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. Quero mal da guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor. De Deus, não quero contar a história que você morreu. Sim, por você só adormeceu. Coração, obedeça a Jesus, parou de respirar pra fazer você ressuscitar. De carne você é, a sua escultura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Glória a Deus. Deus está falando com você nessa É noite. Deus querido. Aleluia. Vem, Jesus te chama. Quem que é o primeiro? Glória a Deus. Quem que é o primeiro? É você com Deus. Vezes pensa em Não quer? cego pelo medo. Se eu não Não pregar, tem um gigante é bem menor de Deus. então a sua alma para dentro das minhas mãos. Contar a história que você se por um tempo você só Adormecer. Coração, obedeça Se a Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pode ligar. Glória a Deus. Não tem ninguém que quer voltar para Jesus, que Deus falou com você na palavra. Eu vou encerrar por causa do horário. Aleluia. Não tem ninguém. O povo que estava com Noé, os filhos deles entraram na arca. E os outros? E os outros? É Deus. O que aconteceu com os outros, igreja? Morreram. É você com Deus. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Quem é a igreja? Nós. Aleluia. Não quer? Glória a Deus. É você com Deus. Deus não fala com quem está ausente, só com quem está presente. Não quer? A última vez. Tem certeza? Eu não quero saber o que você fez. Mas se você fez, eu convido a você a se arrepender e confessar. Tem alguém?
Levante sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém? Tem certeza? Amém. Então minhas mãos vão lavar. Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar. Aleluia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundamente, novamente ao nosso colégio, sempre que precisar, nós estaremos aqui. Hoje, estou ajudando o pastor Domingos, tem dia na igreja só está eu, ele e a minha esposa. Mas também não interessa, o que interessa é fazer a vontade de Deus. Nós estamos com uma campanha de 30 dias no monte, de oração e jejum em favor das pessoas. Se você quiser, minha esposa está ali, dá um nome para ela.